Gravando. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando diretamente... O que é isso? Um gato miou aqui no meio, velho? Eu tô bocejando. Foi mal, desculpa. Do nada, miau. Tudo bem aí? Tudo, vai. Posso seguir aqui? Manda, vai. Está começando diretamente da Easy Workspace Orlando, na Flórida, mais um DR Podcast! Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje, gente, eu tô com uma pessoa aqui que eu amo demais, cara. Quem que é? A menininha aí que canta nada. Vai, começa a cantar aí, vai, começa a cantar antes. Não põe nela ainda não, vai. Só porque ela falou no começo que deixa eu começar, né, pra minha voz acostumar e tal. Porque ela é uma cantora profissional, além de outras coisas que ela faz. Ela falou que a voz dela não ia sair agora. O que é? Eu falei que eu não vou cantar no começo, porque minha voz vai ficar tremendo. Tá bom, vamos deixar. Vai, Amanda top das galáxias. Amanda que é psicanalista, ministra de louvor. O que mais? É nossa discipuladora. Líder do nosso GC. Líder do GC. Amiga, conselheira, dá puxão de orelha. Uhum. Né? Fala as verdades que a gente não quer escutar às vezes, que é importante. Fazemos terapia com ela, gente. É muito Sem bom. ela saber, né? Sem ela saber, a gente faz terapia com Você ela. manda só, né, alguma coisinha. Amanda, o que você acha disso? Aí exatamente. Ela... Tudo bem, Amanda? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, e vocês também? Estou muito feliz de estar aqui, né? Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Pô, e é isso, gente, falou o você que é mais? minha... Eu sou mãe, sou esposa. Você é a melhor, sou dona você de só é a melhor. casa, sou filha, sou chata também muitas vezes. Sou chata, sou birrenta às vezes, né, amor? Sou birrenta às vezes parte, também, né? faz parte. Eu vou dar um charme, né? Sim, Não pode ser sim, perfeita, exatamente. né? Exatamente. Então, eu sou isso aí também. Mas essa hoje a gente vai parte fazer aqui. uma terapia com ela aqui? Hoje o papo é legal porque a Amanda é psicanalista, né? Além de todas as outras coisas, ela é psicanalista e eu vejo o quanto ela consegue fazer pelas pessoas também por ter esse estudo, né? Por ter essa capacidade e tal. Assim como eu acabo usando um pouco do expertise que eu construí com a atividade física para tentar intervir na vida das pessoas dessa forma, eu vejo você fazendo isso muito pelas suas amizades, pelas pessoas que estão à sua volta. Eu acho isso super legal e tal. Mas antes, vamos falar de quem paga a conta aqui e dá a tip no final, né? A gente tá falando dos patrocinadores do canal. Dá uma moral, tá bom? Se você tá seguindo aqui o DR Podcast, para quem tá dando essa moral pra gente também, a gente tem a Florida Auto Center, uma empresa especializada em vender para você veículos inspecionados, com garantia, com muita qualidade, com facilidade. Você que chega aqui na Flórida, por exemplo, quer adquirir o seu veículo, fala com o Antônio lá que ele vai facilitar a sua vida. Tem ainda o Wellington. O Wellington é um consultor no mercado imobiliário, que é um construtor. É um cara que entende pra caramba desse mercado, que tem mais de 20 anos de experiência. Ele sabe muito desse mercado. Ele pode, inclusive, mentorar você que quer investir sua grana aqui no mercado de construção civil de uma forma que você não perca dinheiro, que tenha mais solidez, né? Um mercado muito próspero nos Estados Unidos, mas você tem que investir o seu dinheiro com responsabilidade e com pessoas que sabem onde colocá-lo. Tem a Brasifone, uma loja especializada aqui para você, cara, que vem passear nos Estados Unidos, quer comprar o seu eletrônico, o seu telefone, seu iPhone, seu Mac, seu iPod, seu AirPod, principalmente, né? E não quer gastar o dinheiro que você trouxe aqui para usar ele em outras coisas, comer, se divertir, ir para parque e tudo. Você pode parcelar esse eletrônico com um cartão do Brasil, fazendo inclusive o parcelamento lá sem precisar comprometer a renda que você trouxe para cá. Comprou seu iPhonezinho, tá tudo legal e tal. Onde você vai comer? Vai na American Japa, cara. Vai lá na American Japa que você vai ter uma experiência super legal comendo um sushi. Tá com fome, né? Tô ligado que você tá com fome. Vamos lá no Japa. Quem sabe a gente vai na American Japa depois comer um sushizinho gostosinho e tal. Você vai ser bem recebido num lugar super bonito. Fica dentro de um resort super bacana aqui em Orlando. E tem comida de muita qualidade. Se você mora nos Estados Unidos e precisa facilitar a forma de pagamento, principalmente para o turista, você precisa conhecer a Parcelou. A Parcelou é uma empresa de uma operadora financeira, na verdade, né, que facilita com que você venda o que você já vende para pessoas que vêm com uma renda do Brasil que querem parcelar. Às vezes você tem um serviço online, digital, por exemplo, quer agregar para que pessoas de fora dos Estados Unidos comprem para você em real. A Parcelou faz isso com maestria também. Tá bom? Esqueci de alguém? Too Easy, rapaz. Nossa seguradora de confiança, cara. Faz seguro imobiliário, faz seguro de casa, de vida, de carro. Tudo que você precisar é solução em seguros em geral. A Too Easy está aqui especializada em fazer com que você tenha uma experiência boa ao fazer o seu seguro nos Estados Unidos, tá bom? Bora! Cara, como é que você consegue gravar tudo isso? Vai vendo. Explica pra nós como que ele consegue gravar tudo isso. Você como uma tipo psicanalista.
aí vai juntando uma coisa na outra. É porque a desculpa do AVC é que aquilo foi um problema pra mim, mas na verdade eles colocaram uma chavinha extra nisso, entendeu? Não, você sempre foi assim mesmo. Tipo, meu Deus. Lógico, né? Tipo, é isso. Legal. Né? Ele é muito bom nisso, né? Acho legal, admiro. Muito obrigado. Muito de nada. O que eu não sou, ele é, porque, tipo, eu esqueço das coisas. Você esquece, ele lembra. Mas é por isso que Deus nos uniu pra que a gente se tornasse uma pessoa melhor juntas, né? É verdade. Exatamente. Aham. Amanda, Vamos lá. de Ubatuba para o mundo. Meu Deus. Como que foi pra você, cara, vir pros Estados Unidos, os desafios que você teve aqui? Você já veio formada pra cá, já exercendo sua profissão, como que foi isso? Como que é o começo da Amanda no rolê? Então, eu sempre trabalhei na área da educação em Ubatuba, então sou de Ubatuba, do Ipiranguinha também, né? Inclusive conheci o Rogério lá, nesse rolê de Ipiranguinha, andando de bicicleta. É mesmo? Aham, eu andando de bicicleta, bem faceira, como diz o pessoal da onde mesmo? Sei lá. Faceira é lá pro Nordeste, né? Não, acho que não, pô. Acho que é Paraná. Faceiro, é? É verdade, Santa Catarina. E aí, toda vez que eu vou falar faceiro, eu falo safeiro. Quer usar, né, as gírias e não sabe. É meio eu, né? Bem dura isso. É bem dura isso, viu? É. E eu bem andando de bicicleta, assim, o Rogério passou de moto, com a viseira do capacete aberto, e olhou pra mim, tipo, deu aquela olhadinha assim. Aí eu olhei, eu só vi aquele olho verde. Eu falei, meu Deus, que cara bonito, vou beijar esse cara. Caraca, Determinada. E aí, enfim, né? Daí a história, se você quiser saber, volta lá. Vai lá no podcast Vai no episódio do Rogério que você vai saber. Eu vou até pegar esse gancho, então, pra já perguntar uma coisa. A gente ouviu o lado dele, eu realmente recomendo... Dá pra você falar mais baixinho aí no estúdio, ô moço? Por favor, que sua voz saia aqui no microfone. Muito obrigado, viu, senhor? Tá bom. Toma esse pito ao vivo. Não é o fio, realmente- não é o fio ainda, hein? Não foi o fio. Não foi o fio. Não foi o fio. Eu realmente recomendo que você assista o episódio do Rogério, tá bom? A gente vai soltar, já soltou ele quando você tá vendo esse episódio aqui. Assiste lá que tá muito poderoso pra você entender um pouco da história da Amanda também. Como que foi a sua ótica sobre tudo que aconteceu na vida do Rogério? Como que você viveu isso aí? É muito engraçado isso, né? Porque, assim, quando a gente ouve a história de um ex-presidiário ou de um ex-drogado, de uma pessoa que teve uma trajetória muito difícil de vida, é difícil a gente imaginar, ou normalmente não se ouve, a história do familiar que permaneceu do lado dessa pessoa. Fato. E aí todo mundo fica muito impactado, né? Uau, o cara ex-presidiário e tal. Mas a esposa do cara que é presidiário também está presa. Nós estamos presas sem termos cometido algum crime. E é muito difícil esse lado de estar preso em liberdade. Porque eu não estava pagando por nada que eu tinha feito. Mas eu também não tinha liberdade de fazer nada que eu queria fazer. Porque, afinal, você é a mulher do bandido. Né? E a mulher do bandido, ela não tem essa liberdade de, vou fazer o que eu quiser. Não sei como que tá hoje, mas na minha época, pelo menos, meu Deus, escreveu, não leu, pau comeu, era difícil. Mas você sentia uma rejeição social por isso? Preconceito, alguma coisa assim? Existe um preconceito social, com certeza. Eu sempre fui muito descolada da opinião das pessoas, assim, de tipo, tá pensando isso de mim, tá pensando isso de mim. Até porque no bairro que a gente cresceu, tipo assim, ser mulher de bandido era um status também. E era uma coisa comum. Era normal. Sim. Entendeu? Acontecia o tempo todo. Todas as meninas que eu conhecia praticamente, ou já tinham passado, ou estavam passando, ou estavam no caminho de passar pelo que eu estava passando. Então, só que nós que ficamos, né, o Rogério lá dentro, é uma vida de uma demanda que não acaba. É uma demanda infinita para o familiar que está fora. Primeiro que todo final de semana eu estava lá visitando ele e tal. E aí eu tinha acabado de completar 18 anos quando ele tinha sido preso. Eu tinha o Juan de 1 mês de vida. Então eu lembro que eu ia visitar ele, né? Então eu levava a jumba, né? Para quem não sabe. O que é uma jumba? A jumba é uma sacola, sabe aquelas sacolas tipo de feira
que é daquele saco de... Sim, de... Tipo de ração, Sim. sabe? Sim. Então, Uma fibra, assim, né? Meio, uma sacola grande. E aí eu levava 2 sacolas daquela. E aí eu levava comida para ele comer, levava item de higiene pessoal para ele usar, sabonete, papel higiênico. E aí tem várias restrições, né? Você tinha que tirar o caninho do papel higiênico para entrar. Ah, é? Você não pode entrar com o caninho do papel higiênico. Tipo aquela estrutura de papelão ali? Aham. Por quê? Cara, não sei te explicar exatamente. Você podia ter perguntado pro Rogério, né? Porque os caras devem ter algum truque pra fazer aquilo ali, né? Caraca, deve né? acontecer. Meu Não Deus. sei, mas não pode. Os caras transformam aquilo num explosivo, talvez. Se né? você vai levar, por exemplo, Ou pra pegar fogo, às vezes. Ah, não sei bem que é uma papel, né? Bíblia, sei lá, um livro, não pode ter capa. Você tem que tirar a capa. Uau. Então, tem alguma coisa a ver com papelão, não? Não sei, não pode ter nada de arame. Enfim, então são várias coisinhas, né? E aí, na sexta-feira à noite, tinha que preparar a jumba. Só que eu trabalhava, irmão, de semana inteira. E eu estudava. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite. E na sexta-feira, eu estava nesse corre. Chegava da escola, ia fazer comida, ia preparar as coisas. Minha sogra me ajudava muito. Nessa época, eu estava morando com ela. E aí, Você preparava... tava morando com ela. Morei com a minha sogra nesse período. E aí preparava tudo isso, 2 sacolonas. Quando levava o Juan, ainda tinha a bolsa dele. Ele, Peraí, mas ele podia entrar, né? sim, filho pode entrar. Mentira! E aí preparava tudo isso. E quando dava meia-noite, o seu Gilberto, que era o homem da Kombi, passava lá no portão da casa da minha sogra e me pegava pra gente poder... Meia-noite? Meia-noite. Por quê? Quando você chega na porta da cadeia, é distribuída uma senha. Então, tem uma pessoa lá responsável por distribuir a senha por ordem de chegada. Não é o pessoal funcionário da prisão. São as próprias visitas que montam esse esquema de organização mesmo. Aham. Então, fica a mulher de um dos presidiários ali, ela organiza a fila. Então, quando você chega, quanto mais cedo você chega, menor o seu número. Sim, e aí você fica mais tempo. Aí, quando abre a cadeia, ela organiza as visitas naquela numeração de senha. Então, tipo assim, quem chegou primeiro vai ficando nos primeiros lugares e tal. E como as filas são gigantescas nos presidiários, se você não for cedo, não pegar a senha, você vai entrar às 11 horas da manhã. A visita acabava às 4, eu acho. Tipo, fica pouco Vai ficar tempo. pouco Aí você vai ficar Nossa, pouco cara. tempo. Então, tipo assim, o negócio era chegar cedo, pegar a senha pequena para entrar cedo e conseguir passar pelo menos o dia, assim, o dia inteiro lá. Você podia visitar quantas vezes? É tipo uma vez só na semana? Em Taubaté era uma vez na semana ou era sábado. Uma semana era sábado, na outra semana era domingo. Ah, tá. Em Caraguá, era uma semana em um dos 2 dias, né? O sábado ou domingo. E no outro final de semana era dobradinha, que chama. Que daí era sábado e domingo. E aí eu ia nos dois? nos 2 dias. Caraca, Nos 2 dias. mano. E aí fiquei nesse rolê com ele aí 2 anos e pouco. E era muito difícil. Era muito difícil porque, assim, se você fica doente, você não tem quem te ajude. Seu filho fica doente, você não tem quem acorde na madrugada e pegue ele. O Juan era recém-nascido. Então, eu não tinha com quem contar quando o Juan acordava de madrugada para pegar o Juan para mim e me dar no meu peito. Eu tinha que levantar, cansada, do jeito que eu tivesse, doente. Eu lembro que uma vez eu peguei... Como é que era aquele bichinho com as pintinhas brancas mesmo? O nome? Pode crer, cara. Puta merda. Como era o nome, gente? Aquele bichinho que pica assim? Barbeiro? Não, menino. Não, que barbeiro, cara. Falou. Não, aquele que é muito comum no Brasil, que fica na água parada, poxa. Então, vocês vão saber. Esse aí. Dengue, aquela que na água parada. dengue. Não, Era não é dengue? dengue, Não não. era dengue? Não, dengue não, pô. Dengue é mosquito. Dengue é mosquito, é febre. mosquito. Eu sei o que você tá falando. Caraca, não sei não. Mas eu acho... não sei, gente. Então, esse aí. Uma vez eu peguei, cara, eu fiquei ruim. Vou até gostar o chat GPT que vai Por contar. favor, pra gente tirar essa dúvida. E eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu acordava com febre, o Juan chorava, eu acordava com febre, muita febre, ia lá, pegava ele, cuidava. Só que você tá morando com sua sogra, não? Tava morando com a minha sogra. Mas assim,
Eu não ia incomodar minha sogra, né? Eu sempre fui uma pessoa de tipo assim, não, BO é meu, deixa que eu resolvo. Então eu ia, cuidava dele. E é muito difícil, você não tem com quem compartilhar suas crises, suas dores, porque o cara já tá preso. E a sua mãe nessa... Cara, minha mãe, quando a minha mãe ficou sabendo, foi muito duro pra minha mãe. Porque, assim, minha mãe me criou pra ser a princesa dela, né? E aí, quando o Rogério foi preso, ela teve uma conversa comigo e ela falou pra mim, você não vai visitar ele? Eu falei, eu vou. Ela falou, você não vai? Eu falei, eu vou. Ela falou, você não vai. E aí, a gente teve uma discussão, assim, bem ruim, bem pesada. E aí, ela falou, então, pra mim, assim, não dá. Eu falei, tudo bem. Peguei minhas coisas e eu fui pra casa da minha sogra. Caraca. E assim, hoje eu olho, cara, eu falo, eu até falo pro Rogério, eu acho que eu não tinha nem noção do que eu tava, tipo, era como se eu só estivesse respondendo a vida, assim, sabe? Mas eu não tinha nem noção, assim, de consequência, de que, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Eu acho que eu só ia respondendo as demandas, só ia fazendo aquilo ali acontecer. E aí, eu fui para casa da minha sogra. Então, era um tempo muito difícil, porque quando a gente fica, além da demanda da nossa própria vida, no caso a minha com o filho pequeno, tinha a demanda dele, a demanda da família, a demanda da cobrança. É uma cobrança social. E você estudava nessa época? Eu estudava, Era uma cobrança social também. Tipo, o que você está fazendo da sua vida? Por que você está fazendo isso? Né? Por que você está com esse cara? E o Juan crescendo, né? Um filho crescendo no meio de tudo isso. Então, querendo dar conta, querendo suprir as necessidades do Juan para que ele sentisse menos a ausência do pai ou que esse impacto fosse menor de alguma forma. Então, eu me esforçava muito para tentar fechar essas lacunas na vida dele também, para que ele ficasse bem, para que ele ficasse feliz de alguma forma. Então, é um desgaste emocional, físico muito grande. E muito você grande. Nunca teve nenhuma associação com nenhum tipo de crime, nem droga? A gente tem aquelas coisas de adolescente, assim, né? De provar. Que eu vou saber como é que é e não sei o quê. Mas eu sempre tive uma coisa assim... Eu até converso muito com o Juan sobre isso, né? Eu sempre tinha o seguinte na minha cabeça. Experimentei maconha e tal, e não sei o quê, e dava aquela brisa e tal. E meu ciclo de amigos, tipo, várias pessoas usavam cocaína, já cheiravam e tal, e me ofereciam. Mas eu tinha na minha cabeça uma imagem que eu mesma construí de uma família que eu queria ter e de quem eu gostaria de ser. Então, eu pensava o seguinte, e se eu usar cocaína e viciar? Meu Deus, cara. Isso vai me tirar desse lugar. Então, eu ia, mas eu não ia muito. Então, eu tinha medo de algumas coisas e esse medo me protegia. A gente estava falando do medo? O medo me protegia. Porque não me deixava ir tão longe. Entende? Porque tinha algumas coisas que eu falava... E, claro, né? Eu cresci dentro de uma família cristã com princípios cristãos. Então, eu lembro que às vezes eu ia pra balada e eu tava lá, não bebia uma gota de álcool, mas tava lá dançando. Minha graça era dançar. E aí eu pensava comigo assim, Jesus, não deixa eu morrer aqui não, porque eu não quero ir pro inferno. Mas já tinha um temor grande, né? Tinha um temor grande. Eu sabia quem era o Senhor, né? Eu já tinha tido o conhecimento desse Deus Salvador. Então, eu conhecia o Deus Salvador, Deus que salva. Eu sabia já quem ele era. Então, eu tinha o temor. E o temor me salvava de muita coisa. De não me enfiar tanto nas coisas. E essa imagem construída dentro da minha mente de alguém que eu gostaria de ser. Então, isso me salvava também, sabe? De me enfiar, às vezes, em droga. E como que você lidava, por exemplo, sendo essa pessoa que já tinha esse temor, já tinha esse alicerce todo cristão dentro de você, sabendo que você estava se envolvendo com um criminoso?
né? Isso conflitava dentro de você? Em algum momento, com a prisão do Rogério, você olhou para isso e falou assim, eu acho que isso está errado, acho que eu não devo apoiar ele, eu tenho que procurar outra pessoa? Ou não? Você sempre foi muito certo de estar com ele? Eu sempre fui muito certa de estar com ele, mas eu acredito que eu me envolvi com o Rogério por uma ausência de paternidade mesmo. Meus pais se separaram, eu era muito nova. E eu cresci com minha mãe é uma mulher muito forte. A mulher leão, alfa, minha mãe é alfa. Uhum. Aquela mulher que dá conta. Então, minha mãe Só tem você de filho? Não, tem eu e meu irmão. Ah, tá. Da minha mãe e do meu pai, eu tenho mais 3 irmãos. Ah, tá. Então, só que minha mãe assumiu a maternidade e a paternidade naquele momento, né? Meus pais com suas limitações, claro, seus problemas, né? Meu pai foi meio que viver ali a vida dele, experimentar algumas coisas, depois foi morar em Pinda. Então, a gente viveu essa ausência paterna. Essa ausência dessa figura dentro de casa. E, por outro lado, aqui, do lado da minha mãe, a gente começou a ter conflitos. Ela se envolveu com uma pessoa muito difícil, que tinha seus problemas lá com drogas, enfim, com muitas coisas. E ela começou a ter um relacionamento muito difícil ali. E eu e meu irmão naquele lugar. Então, eu acredito que quando eu via o Rogério, quando eu comecei a me envolver com o Rogério e eu sabia o que ele fazia, eu acredito que era mais que, tipo assim, ele é um bad boy. Ai, ou não era porque sua gostoso. mãe também tinha um relacionamento? Mas era também, tipo assim, ele vai me proteger. Entendi. Ele é o homem que vai me proteger. Claro que naquele momento, naquele contexto, de uma maneira errada, né? Sim. Mas na minha cabeça, eu buscava a proteção do homem, a segurança. Então, eu encontrei nele essa pessoa, da maneira dele ali, que ele fazia. Então, eu nunca tive dúvida de, tipo assim, o que eu tô fazendo com o Rogério? Tem que ficar com outras pessoas. Já, uma vez perguntaram, já sentiu vontade de deixar o Rogério? Muitas vezes. Quando ele estava preso? Oxi, muitas vezes. Demais na vida não, gente. É muito pesado. É muito pesado. Ninguém pergunta para a mulher que vai para a cadeia dia de sol, dia de chuva, no vento, no frio, deixa aniversário da mãe, do pai, Natal, Ano Novo, datas comemorativas, você deixa lá, da sua família. De madrugada. E você vai para a porta da cadeia. Você é humilhado para entrar, porque a revista... E não é porque as pessoas te humilham, eles são ruins, mas é necessário, eles têm que fazer o trabalho dos funcionários. Eles Como têm que é essa revista? A revista íntima. Eu já fui numa revista íntima. Você já foi? Pesado, muito descer pelado. humilhante. Você entra, você passa todo o jumbo que você levou, né? Então, passa tudo no raio-x. Caraca. Aí, põe lá para... Depois que revista tudo, te devolve suas coisas. Aí você vai para a revista íntima. Aí você entra, são tipo vários, como se fossem biombos assim, né? Mas tipo separadinhos assim, com uma paredinha de concreto, ou tem lugares que é de madeira. Aí cada mulher tá num vãozinho daquele. Aí você tira toda a roupa, as mulheres fazem revista íntima com mulheres, os homens, né, com homens. E aí você tira toda a sua roupa, aí a funcionária fala para você, agora você vai abaixar 3 vezes de frente, 3 vezes de costas e 3 vezes de frente, não lembro exatamente. E ela agacha. Mentira. E fica olhando, sim. Pra ver se você não guarda nada. Pra você, se não tá carregando alguma coisa, algum tipo de droga. Meu Deus. Qualquer coisa do tipo. E aí, você faz, né? Você tem que fazer. E aí você vai pelada ali, sem roupa nenhuma, sem dignidade nenhuma também. E você faz, passa por aquela situação. Eu lembro que quando eu fui visitar meu tio, né? O tio Bosco. E meu pai me levou, porque eu queria ver ele, queria de qualquer jeito. E meu pai também não sabia como que era. Depois que eu fui... Ele falou assim, nunca mais vou trazer você aqui, porque você não merece passar por isso também. É bem assim, né? Humilhante, né? Porque você fica inteirinho pelado e tem que agachar. É muito humilhante. E até as crianças, né? Quando você leva criança, você tem que trocar a fraldinha na frente delas. Eu tinha acho que uns 12, 13 anos, sei lá, eu acho. Não lembro quantos, mas era... Mas assim, e pelo menos comigo, eu nunca sofri nenhum tipo de humilhação
das funcionárias. Elas sempre foram, assim, muito solidárias comigo, até por eu estar carregando criança e tal. Então... E é isso, cara. É uma humilhação, entendeu? E aí você passa ali, passa no detector de metal depois, põe sua roupa e você pode ir. E aí, conforme você vai entrando na cadeia, você vai passando pelos raios, que eles chamam, né? Que é um pátio com 8 celas. Então, você não vê os raios que estão fechados. Você só vai até o seu. Porque eles são tudo fechado. Só que conforme você vai passando, cada raio tem uma divisão de um portão de ferro. Então, o Rogério ficava no raio 8, era o último raio. Então, eu ia passando, tinha que passar 7 portões de ferro. Sim. E aí, conforme eu ia passando, eles vão trancando aquilo atrás de você. Tá! Meu Deus. Aquele barulho, sabe? De ferro trancando atrás de você. Até chegar no raio que ele estava. E aí, ali você passa o dia inteiro. Mas eu não tinha, assim... E você fica na cela com ele? Você fica na cela com o preso. Você pode sair no pátio, mas você tem que estar com a pessoa que você está indo visitar. E lá eles fazem a burra. É a burra? É a burra. O que é a burra? A burra Estamos conhecendo várias dicas de cadeia. né? Cara, Olha, você devia ter feito essas perguntas para ele. Verdade. A burra é uma divisória que eles fazem na cama. Então, por exemplo, é como se fosse uma triliche embutida de... Pelo menos aonde ele estava preso, tá? Não sei como são, mas aonde ele estava. Então, era como se fosse uma triliche embutida de concreto. Então, eles pegavam a cama de cima e a cama de baixo para ter visita íntima. A cama do meio ficava isolada, ninguém podia usar. Então, eles faziam o quê? Faziam um teto de lençol. isso os presos mesmo, ou Os não? presos mesmo, Fazia o teto de lençol, fazia as paredes de lençol e a entrada de lençol, tudo de lençol. E era tudo fechadinho com o pregador. Pra ter a visita íntima com a esposa, né? Enfim. E aí ficava ali dentro o dia inteiro, pessoal, a semana inteira, né? Assim, então, chegava a galera o dia inteiro. Mas assim, mas aí, tipo, como que fazia? Revezava com os outros presos? Não, cada um tinha a sua. Ah. E aí, os presos que ficavam na cama de cima, tem a escadinha para subir na triliche. Então, quem ficava na cama de cima fazia a mesma coisa, só que em vez de fazer o teto, fazia a parte de baixo. Fechava a parte de baixo, as paredes, fechava tudo. E era assim que acontecia. Então, eu nunca tive dúvida de, tipo... Acho que eu nunca parei para pensar assim, o que eu tô fazendo da minha vida, pelo amor de Deus. Quando eu pensava, tipo assim, meu Deus, o Rogério... Era porque ele estava sendo chato mesmo, sabe? A chatice dele era que me deixava assim. Mas, de alguma forma, eu olhava para ele e eu via nele a minha família. Aquela imagem construída por mim mesma que eu perseguia. Eu perseguia aquela idealização que eu tinha de ter uma família. E a certeza de que eu teria uma família. Então, eu olhava para ele e via essa família. Então, isso me impulsionava a continuar. E quando ele falava para você que ele não ia sair do crime, o que você falava para ele? Eu falava para ele, se você não sair, então eu vou te deixar. Não vou ficar com você. Eu tinha uma certeza de que eu não queria voltar para aquele lugar, entendeu? Para aquela vida de viver uma vida em porta de cadeia. Eu tinha essa certeza. Não vou viver minha vida em porta de cadeia. Se o Rogério não quiser mudar, então ele sai da cena, sabe? Eu não vou ficar com ele. E você já tinha alguma ligação, algum ministério na igreja nessa época, não? Eu sempre cantei, né? Desde que idade que você canta, Amanda? Desde que eu me entendo por gente. Porque então, quando você conheceu o Rogério, tudo você já cantava? Então, desde criança, minha família, a família do meu pai, toda, praticamente, ou canta, ou toca, ou desenha. E tem uns ainda que canta, toca e desenha. Caraca! Caso do meu pai. Eu não canto, não toco, não desenho. Mano, você mas desenha se assim? muito bem, né? Você desenha. Então, eu sempre cantei. Desde criança, assim, reuniões de família. Na igreja, eu comecei a cantar, né? No coralzinho das crianças. Sim. Depois,
adolescente. E isso naturalmente. Você não... Não precisou fazer aula de Você não precisou fazer canto, aula assim, pra desbloquear forçar isso. nada. Você... Depois você deve ter treinado, mas você descobriu que já cantava antes mesmo de fazer aula e tal. Porque era aquela coisa do meu Uau. pai pegar o violãozinho e a gente fazia o culto doméstico, né, em casa, toda sexta-feira. Então, pegava o violão e a gente ia cantar. E aí ele falava, agora você canta e tal. Então, desde pequena, eu sempre estive envolvida com a Caraca. arte. E minha mãe, por sua vez, muito envolvida na parte artística, né? De atuação, teatro, filme, cinema. Minha mãe sempre me apresentou muita música, muita arte. Minha mãe me levava para o teatro, ela me expôs a isso, desde muito cedo. Então, eu sempre estive nesse lugar, nesse universo Você é toda artístico. desenvolta, por mais que ela fique nervosa no começo, né? Que ela ficou, mas, cara, você é muito desenvolta, né? Tipo, Mas quando eu conheci o Rogério, eu não estava cantando. Tipo, já fazia muito tempo que eu não cantava. Fazia muito tempo que eu não cantava. Muito, muito tempo mesmo. Alguma razão em particular ou simplesmente não tinha ocasião? Eu tive uma decepção, mas a decepção, ela fala sobre uma expectativa que eu mesma criei, né? Depois eu fui entender isso. Mas, assim, eu tive uma decepção dentro desse contexto religioso. E aí, eu me senti invalidada, não aceita. E naquele momento eu falei, se afastou da igreja? não quero mais cantar. Quando eu me afastei da igreja não foi por isso, não. Eu já estava mesmo querendo conhecer o mundo, já estava, sabe? Mas você não estava com o Rogério, eu tava? Não, quando eu me afastei da igreja não. Conheci ele Nesse rolê. E você, assim, nessa expectativa que você tinha de construir sua família com ele e tal, e esperando que ele se reabilitasse e tudo, você imaginava que o plot twist ia ser tão grande a ponto dele sair disso e de repente virar realmente um cara com um ministério que ele carrega hoje, ou não? Você só imaginou que ele ia se regenerar socialmente e ia ser um cara normal? Eu acreditava que ele viraria um homem de Deus. Você acreditava nisso? Eu acreditava. Porque era a minha formação. Então, minha mãe conta que eu, desde criança, desde 5 anos, eu já falava que eu casaria com um pastor. Ah, é? Aham. E um moleno do óleo verde. Não. Falava. O dia que minha mãe vier aqui, vocês perguntam pra ela. Falava que ia casar com um moleno do olho verde. Aham. Caraca. E que eu me casaria com um pastor. Então, eu sempre, na minha cabeça, eu pensava, o único jeito dele não estar mais nessa vida é se ele for para Jesus. E não tem jeito. A única forma do homem ser totalmente restituído é em Jesus. Porque em Cristo nós somos feitos novas criaturas. E eu não queria uma metade de uma criatura. Ou uma pessoa incompleta. Curadinho. Não. Que eu ia ter que viver temendo. Você entende? Relógio. Tipo assim, ai, não sei que horas que ele pode voltar para isso. Ai, mas se ele for numa festa e... Sabe? Eu não queria isso. Então, eu sabia que a única forma era se ele fosse para Jesus. Cara, Jesus é muito louco isso, seria né? capaz de transformar Isso é muito legal porque, assim, eu acredito que você tenha certeza hoje de que ele não voltaria, não por você, mas pelo temor que ele tem a Jesus, né? Porque você sabe que, assim, cara, os erros que ele cometeu, ele não vai cometer mais. Mas não é para agradar a Amanda. É porque ele não quer desagradar Jesus. Exato. Porque ele tem um compromisso com ele agora. Exato, Aí você exatamente. fala, realmente, cara, eu acho que é a única forma mesmo, né? Mas Se é for de um extremo que nem ninguém convence ninguém, né? Só o Espírito Santo mesmo. É o Então, Espírito Santo só que- Jesus ia fazer isso na vida dele. Não adianta você falar milhões de vezes pra ele que ele não ia. Sim, foi até engraçado quando ele saiu, né? As minhas amigas perguntavam assim, o que você fez pro Rogério mudar de vida? Gente, se fosse hoje, eu ia vender um curso. Arrasta pra cima. Ainda dá, Você vai lá na porta da cadeia, né? Vender. Minha pra mulher. prova vai com um tablet É, lá. na faz porta da o seu cadeia, fala, e-mail, quer mudar, que te você- ensina a mudar seu nome. minha prova ali, ó. Caraca, mano, muito louco. A mulher fala, oxe, mulher, mas quem é você pra falar isso pra vocês? Que é meu marido. Chega o Rogério lá. Ah, oi, Né, tudo bem? gente? Toda... Foi por causa dela mesmo, gente. Ó. Não, mas as minhas amigas perguntavam, né? O que você fez pra mudar o Rogério, né? Como que você conseguiu tirar o Rogério dessa vida? E eu sempre muito convicta falava pra elas assim, não fui eu, foi Jesus. Jesus tirou ele dessa vida. Porque o amor a Jesus nos faz
querer ser transformados, entende? O amor a Jesus nos faz nos arrepender. Nos constrange, né? Que daí tipo você assim, fica... Será que o amor a Jesus é aquela coisa de tipo, eu não vou pedir perdão para ser perdoado por ele, eu vou pedir perdão porque sou perdoado. E eu sou tão perdoado que, cara, eu não posso ficar nesse erro. Sabe? Eu sou tão amado que eu não posso ficar desse jeito. Então eu sabia que só o amor a Jesus traria para ele uma consciência de que ele podia ser uma nova criatura. Tanto é que a gente teve muitas crises no casamento depois. E eu lembro que em uma das crises nossa no casamento, eu falei para ele assim: como que você tem coragem? Como que você teve coragem de fazer isso com Jesus? A questão não era tipo a Amanda. Claro, eu me entristecia, mas eu pensava, se ele conhece Jesus, se você falar isso, ele não vai fazer isso, porque o amor a Jesus nos constrange. Você olha para Jesus e fala, não posso fazer isso. Então, eu tinha essa convicção, sabe? Que para ele mudar de vida, ele teria que conhecer Jesus profundamente. Sim. Ele teria que ter um encontro real com Cristo. Só isso poderia transformar a vida dele. Então, desde o começo, eu falava para ele assim, você ora? Você vai lá? Aham. Aí ele falava, eu tenho minha fé. Eu falava, não, mas tudo bem. Mas você ora? Não, eu... Cara, quando mete esse louco aí, ele não tá fazendo, velho. Eu fui esse cara até 8 meses atrás. Eu tenho minha conversa com Deus. Eu tenho minha conversa com Deus. Esse foi o segundo louco que ele me meteu, né? Que o primeiro foi, eu não faço filho. Com 3 meses eu tava grávida. Não faço filho, já tinha engravidado. Não, eu não faço filho, já tinha engravidado uma. Já e ele tinha tinha uma falado filha. nada. Essa história é bem, bem complexa, né? Porque... Você não vai expor. Mas enfim. Vai. Mas, quando eu conheci ele, ele falava pra mim assim, você pode ficar tranquila que eu não faço filho. Não faço filho, não faço filho, não faço filho. Que caô, hein, Rogério? 3 meses depois eu tava grávida, mano. Meu Deus. E o segundo caô que ele metia era esse. Sim. De tipo assim, eu tenho minha fé. Eu tenho minha conversa com Deus. Eu falava, beleza, mas você conversa com Deus, mas você fala, oi, Jesus, tudo bem? Você conversa com ele? Não, eu faço minha reza. E ele fazia mesmo. Ele acordava de manhã, eu via que ele mexia a boca lá um pouquinho, fazia o sinal da cruz, ou antes de dormir, ele fazia alguma coisa, né? Mas eu sabia que ele não tinha um encontro com Jesus. Então, eu olhava para ele e falava assim, esse cara... A minha mãe, quando conheceu ele, falou assim, Amanda, esse menino... Sério? Não sei, não. E minha mãe, muito conhecida, né, lá na cidade, porque ela era diretora de escola. Então... Nossa, pode crer. Vários policiais começaram a falar para ela dele. Não. Tipo, sua filha tá andando com ele, você cuidado que ele não é gente boa. Ele tá envolvido com crime, não sei o quê. Então, nossa, foi um período, assim, bem difícil. E desde que você conheceu ele, você já sabia disso? Ou então você entrou sabendo? Sabia. Eu não fui enganada. Eu sabia. Sabia, sim. E aí, era aquilo também, né? Era um status ali no nosso bairro. Era uma coisa que, tipo... Era legal ser a mulher do bandido. Como é que era? A mina de fé? Não era a mina de fé, não. A mina de fé é outra música, meu Deus. Aquela música que é, não sei o que lá, fiel. A mina fiel, tipo isso, sabe? Que é quando o cara vai preso e a mulher fica com ele até o fim. Qual era o vulgo dele lá? Pipoca. Pipoca? Mentira. Peraí, todo Isso aí preso não tem um dá medo vulgo? nenhum, não, velho. Não todo preso tem o vulgo, mas o apelido dele era Pipoca por causa da capoeira. Ah, tá. Ah, você já tinha esse Rogerinho Pipoca. O do Rubens era molejo. Nossa. Imagina o molejão dele. Você tinha que dar um... Não, mas deixa eu contar. Ele falou assim... Peraí, velho. Peraí. Sentiu um nossa meio... Nossa, nada a ver, ó, duro. Ô, mas deixa eu falar agora. Ele falou que não consegue sambar mais depois que ele teve AVC. Não, depois a gente treina aqui, você dá uma sambadinha. Não é verdade? Verdade.
Por que será? Não sei. Eu acho que afetou Minha alguma coisa. coordenação. É, Afetou né? um pouco, né? Pra treinar também? Não, treinar não. Normal. Não, Mas- o braço ainda é esquerdo, ainda é perdi mais um pouco de fraco. força e tudo, mas foi muito louco isso, porque depois do AVC eu sempre dancei, sempre Aham. gostei, né? E na capoeira era molejo, porque eu participo, tem várias, né? O Rogério sabe, tem várias danças Linhas. folclóricas, né? Linhas. Lá dentro tem puxada de rede, tem maculelê, e eu fazia todas. Era instrumentista e tudo. E aí eu sambava, tinha o samba de roda. E aí depois eu lembro que era Natal, aí começou a tocar um sambinha, eu falei, vou dar uma sambadinha aqui. Meu irmão, meu pé não mexeu. Não mexeu, eu fiquei desesperado. Falei, mano, não que seja uma skill que eu queira usar toda vez, né? Mas, pô, É que sambar não é consigo gospel. sambar não Não é... é, Pode ser. boa. É verdade. Aí, ó, carnaval não pode, então Tá foi bem? isso mesmo. Tá certo. Mentira. falei pro Rubens que capoeira Não, a era dona veio coisa metendo esse ruim. louco e falou assim, meu, capoeira do demônio. Eu falei, que isso, mano? O que você tá falando? causa das Eu falei, coisas por causa dos africanas, batuques, né? das coisas. Eu falei, para com isso, menino. Você não tem noção nem o que você tá falando, tá louco? Tá bom. Ô, Amanda, e essa formação sua entrou em que momento? Depois que ele saiu da cadeia que você foi estudar ou foi durante? Então, lá em Ubatuba, eu sempre trabalhei na área da educação. Então, minha vida inteira, minha mãe sempre trabalhou na área da educação. Eu fui no mesmo caminho. Então, sempre na área da educação. Trabalhava com educação infantil, trabalhei com o ensino fundamental 1, que é alfabetização. Ah, é? Uhum. E depois trabalhei em 2 escolas particulares. Na última que eu trabalhei, eu era coordenadora pedagógica da escola. Então, sempre na área da educação. Mas sempre gostei de me relacionar com pessoas e já também cuidava de pessoas na igreja, né? Então, a gente sempre teve célula, sempre discipulamos muitas pessoas. Então, eu sempre lidei muito com isso, assim, de conversar, de ouvir, de tentar entender as pessoas. Talvez de uma maneira mais engessada, né? Até por conta da religiosidade ali. Mas tentava, de alguma forma, ouvir as pessoas. Mas essa formação na psicanálise, ela foi acontecer aqui nos Estados Unidos. Oh, uau. Oh, caraca. Aham. Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me deparei comigo mesma. E foi tão difícil. Verdade. Porque Em que sentido? no sentido que em Ubatuba, até por conta dos muitos afazeres da igreja, porque a gente vivia na igreja de segunda a segunda, eu não tinha tempo nem para sentir o que eu estava sentindo. Eu só atropelava. Correria. E eu cresci dessa forma, né? Eu falei para vocês, minha mãe é uma mulher alfa. Então, eu cresci aprendendo a lidar com o mundo, com a vida. Então, caiu, levanta, bora para cima, não para, não chora, vamos. Então, eu nem parava para sentir as coisas. O Rogério ficou preso. No dia que ele foi preso, todo mundo chorando. E eu olhei para aquela cena e pensava comigo, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte, tenho um filho para cuidar, minha sogra está passando mal, meu sogro... Eu preciso ser forte. Então, nessa muita força, que não é uma força, né? Mas, na verdade, era uma maneira que eu encontrava de responder às demandas que eu tinha. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha mais aquele tanto de demanda. Aquela carga. Não tinha. Não tinha uma igreja, não tinha um trabalho, não tinha outras pessoas para cuidar. Então, eu tive que cuidar de quem? Da Amanda. Foi a primeira vez que você teve que se dedicar para cuidar de si própria. E quem era a Amanda, cara? Você não sabia ainda. Sério? Eu passei minha vida inteira cuidando de todo mundo. Verdade, né? Meus pais se separaram, eu cuidei da minha mãe. Ajudava minha mãe a cuidar da casa, porque ela trabalhava para sustentar a gente. Cuidava do meu irmão. Fiquei com o Rogério, foi preso. Cuidava dele na cadeia, cuidava do Juan. Pesado. Mais as demandas de trabalho, estudo e tudo. Fui para a igreja, cuidava de um monte de gente. E olha, o contexto da igreja, ele é muito propício para as pessoas que tendem a negligenciar a si mesmas. Porque você
consegue transferir esse olhar que você precisa ter para você. Claro, nós vamos ter para o outro, mas a gente consegue transferir tanto para o outro para a gente fugir de nós mesmos. Então, eu cheguei aqui, não tinha essa demanda, eu tive que olhar para mim. E eu lembro que um dia eu estava de frente para um espelho, assim, em casa, no apartamento, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Eu comecei a sentir umas coisas que eu nunca tinha sentido. Comecei a sentir muito medo. Comecei a sentir muita ansiedade. E uma tristeza profunda, assim. O imigrar já traz consigo essa faceta muito fria. Sim. Né? O imigrar, eu falo que o imigrar ele tem suas duas faces, né? A primeira face ela é muito bela, porque você olha para você mesmo e fala, eu sou capaz de ver em qualquer lugar do mundo. Aí, ó, escuta essa, hein, João? Você olha para si mesmo e você fala, cara, eu tenho uma força que eu não imaginava. Eu posso viver longe dos meus parentes, eu consigo. Mas tem a sua face muito fria também, de você olhar para você mesmo e dizer, quem eu sou? Porque eu já não sou mais aquela pessoa que eu era no Brasil. Porque a gente se define... Você meio que perde sua identidade, né, lá. Mas por que a gente perde? Porque foi o que aconteceu com a gente, né? A gente se define pelo que a gente faz. Entendi. Então, quando você perde o que você faz, Aí você... quem que você é? Exato. Então, eu me definia pelo que eu fazia. Sim. No momento que eu perdi tudo que eu fazia, quem eu sou? É ruim, mas te dá a possibilidade de ter um recomeço, né? Muito. De virar a pessoa que você sempre quis ser. Sim, É muito. verdade. Uma vez que você não faz mais o que você fazia, agora você pode fazer algo novo e esse novo tá mais centralizado com as suas expectativas reais, né? Exatamente. E aí, quando eu me vi nesse lugar de não fazer, eu tive que aprender a ser. Caraca, forte. E Cara. quem você é? Cara, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, por pessoas. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por Jesus. Muito apaixonada por Jesus. De Você uma não acabou maneira descobrindo que você era quem você já era? muito extravagante. Eu acredito, Rubens, que eu comecei a descobrir... Peraí, eu não entendi qual é a pergunta. Eu entendi o que entendeu? você quis dizer. É porque assim, ela Tipo tá assim, se ela já definindo- era assim. Ela tá se Eu já definindo era. que ela já era. Mas ela não sabia quem Ela era. só não sabia. Aham. Ela só não tinha realizado isso Entendi. ainda. Mas eu acredito que eu comecei a me ver de uma perspectiva diferente. Não na expectativa de que eu tinha que suprir a necessidade das pessoas, mas pela perspectiva daquilo que Cristo vê em mim. Então, eu olhava para mim e eu já não esperava a validação de ninguém. Eu já não esperava que ninguém tinha que me reconhecer. Eu comecei a entender que Cristo já fazia isso por mim, que Ele era o suficiente. Então, e eu realmente, eu colocava o meu ser no fazer. Eu era o que fazia. Então, eu era ministra de louvor, eu era coordenadora de escola, eu era o que eu fazia. E não era realmente quem eu sou, de fato, de essência, genuinamente. E nesse momento eu fui ter esse encontro com Jesus e comigo mesma. Jesus me convidou para esse lugar, para esse caminho. E foi um caminho muito Teve difícil. um reencontro, então, com Jesus muito forte aqui. Aqui, aham. Uau. E esse caminho foi um caminho de muitas descobertas, mas também muito dolorido, porque o imigrante, né, como eu disse, por si só, ele passa por essas fases de luto. Todos nós passamos, porque alguém que nós éramos morreu, né? Você não é mais aquela pessoa. Você está em outra cultura, em outra terra, em outra língua. Você se sente inadequado. Você sente que você não é suficiente, porque muitas vezes a gente vem para cá, não sabe falar a língua, você não consegue se comunicar com as pessoas. Ou sensação terrível, você ir no banco e não saber resolver o negócio. Né? Eu ia na escola dos meninos, eu não conseguia falar. E eu pensava, meu Deus, a escola é um lugar muito familiar para mim, eu não consigo me comunicar com essas pessoas. Então, é um sentimento de frustração muito grande, né? De dificuldade. E aí, nesse processo, eu passei pela depressão e comecei a ter crises de ansiedade, de pânico. Eu tinha medo de ir no Walmart. Uau. Eu tinha medo de sair na rua. Eu tive um pouco disso no começo também. Você lembra? Eu lembro. É muito difícil.
Eu tinha medo de tudo, de tudo, de tudo. E aí eu fui numa palestra, assim que eu cheguei, falando sobre o tráfico humano aqui. Uau. E aqui vocês sabem, né, que o índice é muito grande, tráfico humano, sequestro de crianças. E aí eu entrei em crise, assim. Eu não queria sair de casa. E aí eu descobri que não foi algo que, isso aconteceu porque você ouviu essa palestra? Não. Mas uma vida de negligência emocional me fez chegar nesse lugar, onde foi a gota no copo de água cheia, sabe? E aí eu já não conseguia mais segurar, eu já não conseguia mais equilibrar minhas emoções, eu já não conseguia mais. Eu só sentia, parecia sabe a Coca-Cola quando você chacoalha ela? Sim. Que você abre? Pressão. Só vinha. E aí eu sentia muito medo. Eu lembro de crises que eu tinha, assim, de ficar no banheiro, assim, tremendo. E aí eu vomitava. Aí tinha diarreia e ficava muito medo mesmo, assim. Um pânico mesmo. E aí, nesse processo todo, conheci a Lud. Na porta da escola das crianças. E aí ela olhou pra mim e falou assim, você é nova aqui? Eu falei, sou, primeiro dia do meu filho. E o medo que eu tava de deixar o Natan na escola. Era a primeira vez que eles iam estudar numa escola que eu não trabalhava. Caraca. E aí, ela falou, posso te colocar no grupo das mães? Eu falei, pode. E aí, ela me colocou no grupo das mães e ela começou a falar comigo. E eu não sabia que a Lud é psicóloga. E aí, ela falou pra mim assim, eu tô querendo caminhar e tal. Eu falei, eu também tô precisando, né? Aí ela, vamos juntas? Eu falei, vamos. Aí Vocês moravam perto? Morava perto, Daí ela ia, deixava o carro dela Não, a gente ia, deixava as crianças na escola e saía para caminhar. E ela só me ouvia. Ela não falava um A para mim. A Lud é bem assim, né? Ainda, e eu falava. E ela só me ouvia. E eu só precisava de alguém para me ouvir. Eu não precisava de nada. Eu só precisava de alguém para me ouvir. Você quer acabar com a pessoa que está passando por um momento desse, de depressão, é você falar para ela, você precisa sair dessa. Você já está tentando. Não sabe você não queria estar lá, né? Tô querendo mesmo estar nesse lugar. Tô pensando nisso até. Talvez eu saia, né? Semana que vem, tipo... Ou se não, alguém que está tendo crise de pânico... Você não pode sentir medo, Jesus está te guardando. Gente, pelo amor de Deus... E nas igrejas tem muito disso. E aí eu descobri que eu já tinha sentido crises de ansiedade fortíssimas no Brasil. Mas eu não sabia que era. Porque na igreja era o quê? Ataque espiritual. Você tem que orar, irmã Amanda. Como que é a crise de ansiedade? Porque, eu também sou uma pessoa que eu não tenho ideia. Eu já tive crise do pânico, mas de ansiedade não. Mas é bom que também as pessoas que às vezes têm e não sabem, como você falou, você teve já e não sabia que era. E a ansiedade e o medo, elas são muito parecidas. Elas são irmãs. Elas andam... É muito parecido ali. Como que a gente normalmente distingue, né? A ansiedade é como se fosse um medo relativo. Você tá ansioso. Às vezes você não sabe por quê. Excesso de cafeína também, tá, gente? Tá. Você tá ansioso, você não sabe por quê. Você fica naquilo. Meu Deus. É uma sensação ruim. É uma sensação ruim. Aí, nossa, você vai... Um monte de pensamento na cabeça e tal. É um medo relativo. O medo... Ele é um medo que você sabe que você está sentindo medo por causa... Eu tinha medo de sair na rua porque eu tinha medo de ser sequestrada. Eu tinha medo de levar os meninos para a escola porque eu tinha medo que alguma coisa acontecesse. Aqui? Então, quando eu comecei a estudar, aí eu comecei a aprender. Mas eu vou chegar nesse ponto para responder só... Nossa, tô dando uma volta, né? Não. Então, aí... A ansiedade, normalmente, você vai sentir... sua mão fica fria, né? Aquele suor frio que a gente fala bastante. Então, algumas pessoas sentem o frio na barriga, a dor na barriga, né? Algumas têm até episódios de diarreia. Enfim, muitos têm. Pensamento fica bem acelerado, muito acelerado, além do normal, que não é normal.
você começa... Algumas pessoas sentem tontura, ficam... Ai, meu Deus. Sentem algum desconforto de estar passando mal. Parece que eu vou desmaiar. Essa fraqueza no corpo. E aí, muita gente entra no estado de luta ou fuga, né? Que você sente aquela vontade absurda de, tipo, você não consegue ficar quieto, aí a perna treme, aí tá com a mão assim, aí, essa inquietação. Nós entramos no estado de luta ou fuga. E parece que o seu corpo, ele está te avisando, você precisa se defender de alguma coisa perigosa. Porque, de fato, na sua mente, você está em estado de perigo. Na ansiedade, você não sabe perigo do quê. Você está ansioso. Por quê? Então, é assim que a gente vai identificar. E daí eu comecei a pensar, falei, cara, eu já sentia muito isso. Mas dentro do contexto religioso, é muito normal que se espiritualize. Sim. Tudo isso. Se banaliza um Ou pouco fala que a ansiedade você não tem em Deus, né? Você não tem fé. Você não tem fé. Você está orando pouco. Você tem que jejuar. Não, você não conhece Jesus. Gente, e não é isso. Então, eu percebi que eu já tinha tido muitas crises de ansiedade, só que não sabia. Sim. E aí, eu comecei a conversar com a Lud bastante, comecei a assistir no Instagram uma psicanalista, doutora Ângela Cirino, falando sobre saúde emocional. E aí, ela fazia live todo dia de manhã, e aí ela falava e eu pensava, é isso que eu estou sentindo. Gente, estou sentindo isso também. Nossa, exatamente o que eu estou sentindo. Aí eu comecei a me identificar. Falava, gente, eu acho que eu estou ansiosa. Eu acho que eu estou... Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. E aí busquei a formação em psicanálise clínica online e comecei a estudar. Comecei a estudar para me conhecer. Sim. Caraca. Sim. Por um propósito de autoconhecimento. Uhum. E comecei a fazer terapia também, por indicação da Lud. Ela, amiga, faz terapia. E aí eu comecei a fazer por autoconhecimento. Falei, vou fazer isso aqui porque vai me ajudar a me descobrir. E aí eu também posso ajudar Juan. Juan estava entrando na fase da adolescência. Falei, vai abençoar minha casa, vai me abençoar, então eu vou por esse caminho. Então, a formação aconteceu por causa disso, por conta de uma necessidade. Sim. Uma necessidade pessoal. Então, quando eu me vi nesse lugar que eu não sabia o que fazer, eu falei, vou estudar para ver o que acontece. E isso foi... Desculpa te cortar. Isso foi concomitante com o seu reencontro com Jesus aqui ou não? Tem uma coisa está ligada à outra, te ajudou a te perceber melhor nisso também? Muito, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue compreender o Cristo que nos fez, o Deus que nos formou. Porque quando a gente se conhece através da régua de alguém, a gente não conhece na totalidade o Cristo, né? A gente não conhece na totalidade o Deus que nos fez. Você só está se vendo através da régua de alguém. Você só está tentando se parecer com o que alguém disse que você tem que ser. Uhum. Né? O que acontece muito, às vezes, num contexto mais religioso. Né? Te apresentam um modelo e dizem você tem que ser assim. E o modelo normalmente não é Cristo, é um homem mais santo. Você decepciona depois. E aí... E aí você fala, nossa, eu tenho que ser igual a essa pessoa. Sim. Né? Porque essa pessoa é quase que a encarnação Cristo de Deus. E aí você vai tentando se parecer com a pessoa. Mas Cristo nos chamou para ser parecidos com Ele. Então, quanto mais você se descobre, quanto mais você se conhece, entendendo as suas limitações, aquilo que te dói, aquilo que te facilita, aquilo que é seu dom, aquilo que você tem de bom e de ruim, mais você consegue se parecer com Jesus. Porque você olha para você e fala, Jesus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer aqui, eu preciso, me ajuda com isso, ou me impulsiona nisso, né? Me tira o medo para fazer tal coisa. Só que a gente só consegue ser verdadeiros com Jesus e dizer para Ele, Senhor, eu preciso melhorar nisso quando você conhece suas limitações. Se você não conhece, você se esconde até de Deus. E aí você vai se apresentar a Deus tentando parecer outra pessoa. Você já viu aquelas igrejas que o povo ora tudo igual? As pessoas falam igual, até imita a voz. Assim, já vi.
Imita a voz, imita o jeito de falar. Ou o tá jeito de pregar. ou tá falando aqui normal. Aí você fala assim, irmão, faz uma oração. Magnífico Deus. Muda, né? Muda a voz, Sim. muda tudo. Tipo, não Cara, é a isso é pessoa. muito louco você falar isso, porque. Caraca, cara, tem muito isso, né? Agora que eu tô... não, e eu tinha uma parada assim, eu sempre falei isso pra Dora, eu falei assim, por que o cara muda o jeito dele falar quando ele vai pregar? Sabe? E aí foi confortante meio que estar num lugar em que, cara, vocês falam normal. Tipo assim, o que eu percebi muito... Aqui, eu percebi muito na pregação do Leandro quando eu fui assistir, pela primeira vez, que foi a Lud que mandou. Eu falei assim, nossa, ele fala como se ele estivesse conversando com você. Não grita. Não grita, não faz... sensacionaliza, porque não sei, nada disso. E é diferente de você estar num momento um pouco mais inflamado e você subir o seu tom de voz, de você empolgar, de você acelerar o voz. É diferente. Isso acontece mesmo e é normal. Mas a pessoa não mudou quem ela era para chegar nisso. Entendeu? Exatamente. É isso que mais me chama a atenção, assim. Exatamente. Acontece muito, né? E isso só acontece por quê? Porque não existe realmente um conhecimento de quem eu sou. Não tem a personalidade dele, né? Porque se Não tem a percepção, né? A autopercepção. Então, eu preciso, de alguma maneira, me parecer com alguém. Até para me apresentar para Jesus. Ou para me apresentar diante das pessoas. Para que as pessoas achem que eu sou espiritual. Você acha que isso... Verdade, tem muito. Você acha que isso é uma... É, no fundo, uma falta de liberdade que algumas religiões colocam nas pessoas? Elas não deixam as pessoas serem livres para elas serem quem elas realmente são? Existem duas coisas aí. Existe a carência de quem vai e existe a manipulação de quem recebe. Então, a carência de quem vai para a igreja, normalmente, principalmente no Brasil, eu preciso ser cuidado. Porque principalmente no Brasil, a gente vê no Brasil, né, uma falta de paternidade muito grande dentro das famílias, uma inversão de valores muito grande em todo o mundo, mas assim, existe uma carência no nosso país, né, muito grande. Então, existe essa necessidade de ser acolhido, de ser amado, de ser abraçado. E parece que nesse contexto, Deus não é suficiente, porque eu preciso de alguém. E aí, existe também a manipulação, muitas vezes, em muitas igrejas. Nós temos, graças a Deus, hoje, muitas igrejas saudáveis no Brasil. Mas existe também muita manipulação de quem está ali fazendo o papel de receber essas pessoas. Então, para que você ande na linha, se eu te der muita liberdade, pode ser que você não fique aqui comigo. Entendi. Então, eu te manipulo para que você acredite que se você não estiver comigo, você não está com Deus. Mas isso só é possível... Muito louco isso, né? Não é só por causa da pessoa que está ali abusando, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Então, quem está recebendo qualquer tipo de manipulação, às vezes está nesse contexto... E a pessoa sabe que está errado, né? O Rogério falou um pouquinho sobre isso. A pessoa começa a ver na Bíblia que não condiz com a Bíblia e fala, cara, isso não é bíblico. Mas por que ela se permite estar ali, sendo adulta? Porque é diferente quando você é uma criança. Você recebe qualquer tipo de abuso, físico, psicológico, qualquer tipo de abuso. Você é uma criança, você não tem o poder de se defender. Mas por que na nossa adultez a gente ainda permite, muitas vezes, que outra pessoa nos abuse, nos manipule? Sim. É porque, de alguma forma... Voluntariamente. Né? Claro, está muito ligado aos traumas das pessoas, do que elas viveram, de como isso é dentro dela, como que ela entende isso dentro dela. Mas isso também está relacionado a estar, de alguma forma, recebendo algo que me traz algum tipo de conforto. Por quê, Rubens? Se eu chego para você como meu pastor e falo assim, Rubens, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero saber se eu devo ir para os Estados Unidos ou não. Ora por mim. Aí o Rubens vai lá e ora. E fala, Amanda, é para você ir.
Aí eu chego aqui, dá tudo errado. Eu falo, mas eu vim porque o pastor falou. Uhum. Eu não preciso assumir a responsabilidade da minha própria vida. Eu dou para alguém Sim. a responsabilidade de tomar decisões por mim. E isso, de alguma forma, é mais Mais fácil. confortável. Mais confortável. Cara, mas o que tem de gente assim, né? Peraí, não, vou falar com o meu pastor primeiro pra ver se eu vou em tal lugar. Não, o meu pastor vai me falar se eu vou fazer tal coisa. Você fica muito refém Aham, disso e, aham. caraca, Aham. como assim você não entra no seu quarto e ora e conversa com Deus mesmo? E Exatamente. Né? Vou falar com o meu muito pastor para ver profeta, se é de muito Deus. profeta, né? Né? Vou falar com o meu pastor para ver se é de Deus. Pergunta você. Como se ele fosse um secretário, um porta-voz, acesso é. diferente do que você tem, né? Aham. E o Senhor deu acesso para todos nós. Exato. Então, entra no seu quarto. Fecha sua porta, né? A gente ouve muito isso na Poema. Sim. Vai pro quartinho, vai pro quartinho, vai pro quartinho. Né? Vai pro seu lugar secreto. O que Jesus está falando com você? Né? A pessoa vem te perguntar, eu devo fazer isso? O que Jesus está falando com você? Devolve a responsabilidade para a pessoa. É. Devolve a responsabilidade da vida dela para ela mesma. Mas isso é um erro também do próprio pastor, né? Porque ele fala, não, ele deixar ele refém de mim pra sempre. Aham. Mas é óbvio, é mais fácil, não? O que ela tá falando. Você imagina hoje, ainda com mídia social, com tudo isso inflamado, o poder que você não acaba gerando em massas quando você consegue, né, canalizar isso tudo para você e fazer as pessoas serem mais dependentes de você e tal. Isso vai começando a ganhar uma escala gigantesca. Gigantesca, né? Então, vem aqui que eu resolvo o seu problema. Né? Sim. Vem aqui porque eu vou orar por você e Jesus vai te libertar. Sim. Eu vou orar por você e sua vida vai romper. Eu vou fazer isso. E... Eu não estou falando que Deus não usa homens e mulheres Sim, sim. incríveis. Claro. Não, Deus claro. usa pessoas maravilhosas. Nós temos exemplo disso na nossa igreja. E Deus usa profetas. Deus usa pessoas maravilhosas e incríveis. Mas a gente não pode usar isso para manter as pessoas presas a nós. Sim. Sabe? Isso é manipulação. Né? E a gente está vendo uma geração que está entrando muito nesse lugar de querer ser manipulado. Nessa essa manipulação em massa que está acontecendo na mídia social. Tá um negócio É que assim, me absurdo. corrija se eu estiver errado, mas o que me parece é que, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla. Quando eu era um jovem, era meio brega ser cristão. Era meio brega. Seja católico, evangélico, não importa. Era meio brega porque você tem que ir para a igreja, o católico era cheio de rito, o evangélico com aquelas roupinhas e bate na sua porta no final de semana. Era meio chato, era meio... Ninguém queria ser esse cara, né? Aí agora, vem uma geração jovem, nós somos adultos jovens, né? Apesar da nossa idade, a gente se parece muito mais jovem do que os nossos pais com 35, 40, pô. Não tem nem comparação. Tem nem comparação. Então a gente se comunica com essa galera de um jeito diferente e a gente acaba sendo um espelho para eles também. E aí, com essa galera mais jovem, quando vai entrando, né, a primeira camada que eles têm é a mídia social e é o que está no hype. É o que fala e se comunica mais com o que ele quer ouvir, não com o que ele precisa ouvir. E esse querer ouvir é que é o problema. Sim. Porque daí você ouve algo que soa como música para os seus ouvidos, você fala, é aqui que eu tenho que estar. Mesmo que aquilo não seja uma verdade para você. Eu enfrento isso porque eu mexo com esporte. E aí o cara, ele quer o quê? Eu quero saber qual que é a verdade dessa parada. Como que esses caras ficam fortes? Ah, é tomando bomba pra caramba. Ah, então esse cara aqui pra mim, que ele falou a verdade, que é só tomando bomba, só vou ouvir ele. O que ele acredita? Que o cara só fica forte tomando muita bomba. Exato. Entendeu? Então, para ele não existe uma outra verdade. E essa não é a verdade absoluta. Isso é parte da história. Né? Então, eu sinto essa mesma manipulação com a religião. Sabe? Quando você entra num lugar em que você fala assim, não, cara, você é livre para você abrir a Bíblia você, entender você e decidir a partir do que você entendeu ali. E nós estamos aqui para ser um holofote, cara. A gente quer um farol do seu carro. A gente não vai dirigir por você, a gente não vai pisar no acelerador por você. É você que vai fazer isso. Mas eu ilumino o caminho para você seguir. Sabe? Isso acaba sendo um contexto muito mais lógico para você seguir pela fé. Sim, exatamente. Na verdade, o Senhor, ele nos dá essa responsabilidade, né? Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, e ele tem uma parte que ele diz, aqui na terra como no céu, né? Ele está dizendo que nós
Devemos trazer esse céu para a terra, governar aqui na terra como no céu. Nós temos que criar os nossos filhos aqui na terra como no céu. Nós temos que fazer negócios aqui na terra como no céu. Nós temos que nos relacionar com nossos irmãos aqui na terra como no céu. Nós temos que ter um casamento aqui na terra como no céu. Nós temos que ser pessoas de caráter aqui na terra como é no céu. É assim que a igreja vai influenciar o mundo. É assim que nós vamos ser resposta. Sabe? Nós temos que cuidar das nossas emoções para que nós sejamos pessoas curadas. Somente pessoas curadas podem curar outras pessoas. Então, nós temos que ter essa responsabilidade da nossa própria vida. De entender, cara, eu vou orar. Vou perguntar para Jesus o que ele acha disso. E, claro, eu tenho que tomar conselhos. Eu tenho que ter pessoas, homens e mulheres de Deus. Sim. Falar, cara, Jesus me falou isso. O que você acha? Sujeitar essa palavra, sujeitar o que eu estou orando, pensando, o que eu ouvi Deus falar e ter certeza que foi Deus que falou, porque isso passa pela palavra de Deus, né? Porque também tem uma parada de tipo assim, Deus me falou isso, isso e isso. Você vai questionar? Às vezes a pessoa está indo por um caminho que você fala, cara, não vai dar certo, mas a pessoa está falando, Deus me falou. Você vai falar o quê? Ok. E o Deus me falou virou agora um pretexto para embasar as minhas próprias vontades. Então, Deus me falou isso. Está embasando sua vontade, muitas vezes. Às vezes, Deus nem te falou nada. Mas, diante das pessoas, não sou tão bonito? Sim. Não me dá uma justificativa muito bonita? Sim. Deus me falou, Rubens, isso, isso, isso. Tá bom, irmão, vai lá e faz. O que você vai falar? Você vai falar pra uma pessoa assim? Não, né? Então, tipo assim, quando você chega de uma outra maneira, cara, eu tô orando sobre isso, eu tenho sentido de Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Um homem é uma mulher diferente de Deus, né, gente? Vamos lá. Também você vai sujeitar isso a uma pessoa de Deus, ou a uma mulher de Deus, né? Aí você vai falar, ô Dora, o que você acha disso, cara? O que você entende? Né? E você vai pedir conselho. Você vai sujeitar o seu coração também. Né? E o Senhor, ele vai se agradar e Ele vai nos responder. Mas precisa muito haver essa autorresponsabilização. Mudando um pouco o rumo da prosa, você tem uma característica muito diferente dos demais ministros de louvores que eu conheço. Aliás, eu vejo muita gente que se parece com você e vice-versa, né? Que a sua ministração, ela é muito cheia de palavras, muito cheia de mensagem também. Sempre foi assim? É uma característica sua? Você acha que você carrega algum outro ministério também que não seja apenas o cantar e ser uma ministra de louvor? Porque você prega ali, Com certeza ela tem. E eu tenho sentido, assim, de verdade mesmo, tá? Eu te mandei mensagem, tá falando isso. Você tem tocado muito meu coração nas últimas vezes, sabe? Você tem, assim, de uma maneira muito, muito íntima, tem falado muito comigo, né? Já não é de hoje. E tem sido muito poderoso, cara. O que você fez ali no último domingo ali, pra mim, eu tava já... parecia uma menina, cara. Falei, nossa, tô parecendo uma adolescente, que é... No último domingo, no culto, que ela foi, né? A líder do Ministério de Louvor. Poxa, foi... tudo que ela falou, sim. Né? A escolha das músicas, sabe? É muito pontual. Você sente alguma coisa assim também? Você acha que você tem alguma coisa além do Ministério de Louvor só? Cara, sempre foi assim. E eu te confesso... Nossa, vou confessar pra muita gente agora. Que depois eu me assisto... Eu não gosto de me assistir, mas esse último domingo, em especial, eu me assisti depois, ontem, inclusive. E eu pensei, nossa, eu preciso parar com isso. Como assim, velho? Não, de parar assim. Às vezes eu acho que eu ministro muito, assim, na hora do louvor, sabe? Penso, Meu Deus, Amanda, é só louvor, cara. Vamos lá, canta. Mas, enfim. Mas alguém já te falou isso? Não. Mas... Tipo, Amanda, é pra você cantar. Não, acho que não. Não lembro agora, mas acho que não. Mas, assim, é um julgamento meu comigo mesmo, assim, sabe? Mas não é toda vez que eu vou ministrar que isso acontece. Claro. Tem domingos que, tipo assim, não vem nada pra eu falar nada. Eu só vou lá, faço minha parte, trago o meu louvor, minha adoração a Jesus. Isso é natural mesmo, não e tem... é isso, entendeu? Você não ensaia isso? Não. É muito bonito, cara. É muito legal. Mas tem momentos, assim, que é muito, tipo, um impulsionado, o Espírito Santo mesmo ali, sabe? De algo queimando. E aí você
né, transborda daquilo e depois a gente recebe testemunhos, né, de pessoas dizendo, cara, era isso mesmo que eu estava sentindo, eu estava pensando, nossa, Deus falou comigo e tal. E eu sempre fui muito da área da música, mas eu amo a palavra, né? Eu amo a palavra. E eu gosto muito de compartilhar da palavra de Deus nesse lugar íntimo, nesse discipulado de 1 a 1, nesse lugar, sabe, de conversa mesmo, mais descontraída e de poder falar de Jesus. Eu vou para uma conversa, a gente sempre vai falar de Jesus porque é algo que eu amo muito, né? Eu acho que o fato de eu, na hora da ministração, ter isso muito queimando dentro de mim é porque é algo que eu amo muito. E eu acho que cada um Jesus vai usar de uma maneira diferente, né? E glória a Deus por isso. Porque existem pessoas que devem olhar e falar, nossa, Amanda fala pra caramba na hora do louvor, mano, só cantar. E tá tudo bem, né? Tipo assim, cada pessoa vai, de repente, se identificando com um tipo de ministração diferente. E eu não vou tocar todo mundo. E glória a Deus por isso. Essa é a beleza do corpo. Que cada um vai contribuindo de alguma forma para que todo o corpo receba. Então, você vê que nós, os ministros, nós, apesar de estarmos apontando para o mesmo lugar, nós temos características diferentes. Sim, né? Exatamente. E eu ouvi uma parada muito legal que é, tipo, nós não estamos aqui para anular a sua identidade, mas que a partir da nossa comunhão, da nossa unidade como ministério de louvor, como equipe de adoração, nós possamos impulsionar a cada um. Então, tipo assim, nós nos ajustamos para estarmos unidos e nos parecermos com Cristo juntos, mas isso não anula em nós a nossa individualidade, mas ela nos impulsiona. Embasado, você tá ali, nossa, eu tô aqui com a minha família de fé, cara, eu posso ser eu. Entendeu? Então, eu gosto muito desse lugar de liberdade. Eu sou uma pessoa também que eu amo muito, assim, adorar Jesus com tudo que eu sou. Com tudo que eu tenho. Então, eu tenho essa coisa em mim, dessa adoração, às vezes até meio extravagante, assim, meio... Porque eu sei de onde Ele me tirou. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, eu sei da onde Jesus me tirou. Eu acho que o tamanho do impacto que você recebe de Jesus diz muito como você vai se relacionar com Ele, né? Sim. Então, cada vez que eu estou cantando, estou adorando Jesus, seja na minha escala ou seja na hora do culto, eu vou com tudo que eu sou, seja dentro da minha casa, no meu quarto, eu faço a mesma coisa. Não tem essa. Sim. Ali eu não sou um personagem. Você não tá querendo mostrar pra alguém, não é? No meu quarto é a mesma coisa. Eu pulo também, eu ministro o coração de Deus, e eu sou ministrada, e é muito bom. Então, eu acho que é dessa característica pessoal de cada um. Né? Tem pessoas que vão ministrar mais quietinhas e carregam uma porção tão maravilhosa de Jesus que vai... Você sente o negócio e fala, meu Deus do céu. Mas é da característica de cada um. E essa é a beleza de sermos corpo de Cristo. Por isso que Deus não nos fez aldeia. Deus não nos fez, tipo assim, todos iguais. Cada um é um membro. Né? Tipo assim, Deus nos fez corpo. Por que corpo? Porque nós somos exatamente diferentes. E cada partinha importa. Isso também eu li na Bíblia agora, que era em Romanos. Tá falando exatamente disso. E qual o próximo passo? Me parece, a gente já conversou algumas vezes, que você teve, vamos dizer assim, algumas decepções com essa área musical. O que você está esperando para dar o próximo passo? Nossa, difícil. Porque assim, isso ficou muito evidente para mim. Na sexta-feira a gente teve um encontro de casais e a Rebeca, ela falou um negócio que depois eu até repeti pra Dora, e que às vezes eu vejo isso, que ela amava cantar, adorava cantar, mas ela tinha vergonha e não cantava. E que em algum momento foi como se Deus falasse com ela assim, que você tá atrapalhando o que eu tenho para fazer através de você.
Uau. Te dei um dom e você não tá usando. Sabe? E eu acho, de verdade, que você tá fazendo a mesma coisa. Que você tá, assim, presa dentro de uma caixa. Como se o Se Connect Space fosse tudo que você pode tocar e não é. Entendeu? Eu acho que você tem muito mais para ir ali. Eu consigo ver isso para você. Eu acho que tá super preparada para isso. Mas eu não sei o que dentro de você não te deixa fazer isso ainda. Antes dela responder, posso só ler essa parte do Romanos que... Pode, podcast é seu, nossa, né? Porque tem tudo a ver também com o que você falou. Romanos 12, 4. Que você falou do corpo. Cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não têm a mesma função. Assim em Cristo. Nós que somos muitos formados... nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribui generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E é isso. É o que você tem aí, que você tem que fazer. Cara, seu dom. Respondendo a pergunta do Rubens, eu acho que eu já faço isso há muito tempo. Tipo, eu já tenho esse lugar onde... Quando o Rogério, né, até comentou que a gente ficou 1 ano tendo cultos em casa e a gente ia na casa das pessoas. E eu levava o meu violão e eu tocava lá. E Jesus... fazia e a gente adorava Jesus juntos. Se eu tô numa reunião, eu vou fazer isso. Se eu tô, às vezes, no meu Instagram, de alguma forma, eu falo, cara, vou compartilhar essa música. Não faz muito, fazendo, né? Não faz fazendo, muito. É isso também que a gente, fazendo. né, queria... Você tem que fazer mais. Mas eu acho que é algo que eu já faço de uma maneira muito orgânica natural. E caseira. Tipo assim... dentro do meu dia a dia, entendeu? E das condições possíveis que hoje eu tenho. E eu acho, né, até voltando naquilo que você falou, eu já tive uma situação com relação à música, né, que eu dei, acho que um passo maior que a minha perna naquele momento, algo que não foi assim, talvez era um sonho, mas foi de uma maneira muito apressada, sem estudar, sem preparar, sabe? Eu só fiz acontecer, né? Eu falo que eu, com a boa fazedora, fiz acontecer. Falei, o desafio é esse? Deixa comigo, eu resolvo. Então, eu já fiz acontecer com minhas mãos muitas vezes, né? Já estive nesse lugar. E eu não tenho pressa. Não tenho pressa nenhuma. Então não é algo que você não quer mais, é só algo que você espera o momento correto. Exato. Então, tipo assim... Você não vai atropelar as coisas como você fez da outra vez. Nunca mais vou fazer nada na música. Não. Eu sou super envolvida com a música. Eu amo a música. É o seu dom. Faz parte de mim, né? Mas é algo que eu não quero, eu não tenho pressa. Sim. Eu não tenho pressa nenhuma. Nenhuma. Sabe? Eu prefiro que Jesus vá me guiando da maneira certa, do jeito certo, Concordo. no tempo certo, do que eu dizer, não, eu tenho que fazer isso e tal. Tem que ser rápido, tem que ser né? rápido, tem que... Cara, eu já fiz dessa forma. Eu já fui para esse caminho. E foi muito ruim. E você tem composições suas? Tenho um caderninho lá cheio de música que eu escrevo. Mas você não as toca, por exemplo, nos seus... Não as toco. Assim, é algo que o Rogério até fala comigo, né? Você tem que tocar suas músicas, não sei o quê. Então, porque, ó, com todo respeito, desculpa, tá? Aqui. Vou falar só o que eu acho. Eu respeito pra caramba isso que você tá falando, mas o que eu acho é que, por exemplo, tem um trecho de um filme inclusive cristão, onde o cara todo dia saía, olhava pro céu e falava assim... Manda chuva, olha aqui minha colheita, não tem nada, eu tenho que dar de comer para minha família, eu tenho que vender isso aqui, é meu ganha-pão, manda chuva para mim e tal, e a chuva não vinha, e Deus não mandava chuva, e ele saía, e ele olhava para o céu, e ele cobrava Jesus, e ele, por que você não manda chuva, você deve me odiar, e não sei o que e tal. Aí um dia veio uma voz falando assim para ele, mas você já tem a semente? Deixa eu mandar a chuva hoje, você tem semente para pôr no chão? E ele não tinha semente. Então você tem a semente, você tem os canteiros,
eu acho que você não está jogando eles lá. Porque eu respeito o seu tempo. Mas eu acho que, por exemplo, você podia estar oferecendo isso para nós nesse momento. Sabe, você podia estar gravando isso, você podia estar compartilhando essas músicas, você podia estar mostrando para a gente aprender a cantar, para a gente poder fazer isso com você, entendeu? Para quando chegar o momento que você sentir esse momento, você ter uma legião de pessoas preparadas para te ajudar nisso também. Eu entendo e respeito também muito isso. E eu acredito que eu tenho as sementes. Jesus, ele me dá muitas coisas, assim, canções, palavras, muitas coisas. E eu me vejo fazendo de uma maneira orgânica, assim, nas minhas limitações, porque eu também tenho elas. Então, nas minhas limitações, eu vou rompendo a cada dia, entende? Então, talvez para você que me vê de fora, é mais Parece fácil. ser simples, Cara, você já faz acontecer. Mas para mim que tem de dentro e tem uma história com isso, precisa ver uma jornada. Sim. E precisa haver um rompimento de muitas coisas internas dentro de mim. Então, isso precisa acontecer. Então, hoje, uma coisa que eu não me movo mais, pelas pressões. Sim. Não me movo por isso. Não me movo por palavras. Você tem... Não, eu vou sujeitar isso a Cristo. Eu vou ver o que Jesus pensa disso. Eu vou entender esse processo. Eu vou esperar o tempo. E eu não tenho pressa. Entende? Então, assim... Amanda, você poderia estar fazendo mais? Acredito que todos nós, naquilo que fazemos, poderíamos estar fazendo mais. Acredito que todos nós, se nós olharmos para a nossa vida, a gente fala, cara, eu posso fazer mais. Mas eu também entendo as minhas limitações. Então, tem hora que eu olho e falo, nossa, acho que eu já estou fazendo muito. Eu acho que eu preciso fazer menos. Né? Então, precisam romper muitas coisas? Precisa. Tem gente que olha para mim e fala assim, não, mas você é muito forte, você tem que fazer isso, você tem que não sei o que lá. E eu penso, não, eu sei do que eu, dentro de mim, preciso vencer para fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Um passo de cada vez. Eu já tentei correr antes de saber andar. E eu caí muito feio. Então, assim, eu preciso andar, fortalecer meus passos, para depois começar a dar uns trotezinhos e depois correr. Só que a diferença da Amanda de hoje para a Amanda de lá de trás, as duas têm muita fé. As duas acreditam muito no que Jesus vai fazer. Mas essa daqui não sabia esperar. E hoje eu tenho essa cautela, eu acho que até um zelo com o meu coração e com aquilo que Jesus me chamou para fazer. Sabe? Eu não quero falar, não, eu sei cantar, eu sei compor, vou gravar. Você não quer que seja mecânico, que seja frio. Não. Você quer que carregue alguma coisa de fato. Precisa ter uma verdade. Isso precisa vir carregado de algo maior que a letra na canção. Porque senão, é mais uma música. Sim. Não gera efeito. É muito parecido com o que o Paulinho fala. O autor da música do É Ele. Ele fala algo muito, muito, muito parecido com isso. Porque ele não quer ser famoso, né? É a mesma coisa que eu sinto de você. Pra você, você está fazendo pra Jesus. E é isso. E se ele quiser que uma música faça sucesso, vai fazer. Só que ele que vai fazer isso. E não Mas eu concordo 100%, mas o meu ponto é... Elas nunca vão chegar nesse status se você nunca tirar elas do papel. É só isso. Isso é verdade. Eu só queria poder ouvir uma canção sua na sua voz, entendeu? Que eu acho tão lindo o que você sabe fazer. Eu falo pra Dora o tempo inteiro isso. Pra mim é o dom mais bonito que existe na humanidade, é o dom de cantar. Sabe? Eu acho tão bonito isso que eu queria ter a oportunidade de ouvir algo que você fez. Não só que você reproduz, entendeu? Não, Só de você falar, a gente já fica assim, imagina ouvir uma música sua. O que você reproduz já é muito forte. Eu queria ter a oportunidade de ver algo seu, entendeu? Eu estava ouvindo o Brisa falando, né, esses dias, o Poema Music já existe há muito tempo, né? E por que só agora que foi lançada a música do Poema Music? As músicas já existem há muito tempo. E ele falou assim, porque eu não queria que fosse mais uma música. Esse é o som de uma família cantando, né?
E é um entendimento que eu ainda estou aprendendo. Sim. Nós temos 2 anos de poema? Quase. Então, é um entendimento que eu ainda estou aprendendo a ter. São coisas novas para mim também. Apesar de já cantar desde muito nova, muito criança, o entendimento disso, o sentido, isso faz sentido, também é novo. Sim. E nós também estamos aprendendo no caminho. Então, acho que é isso. Acho que eu estou aprendendo nessa jornada. Eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade um dia de ter o Brisa aqui também. Sim, se Deus com quiser. certeza. Quero muito conhecer ele. Nossa, Gosto ele é muito uma do trabalho dele. E tem a Poema Music aqui também, viu? Talvez você tenha que expandir seu projeto para cá, Brisa. Mas acho que o Poema Music é o som de todos nós, né? Todos nós estamos juntos nessa família. Sim, né? justamente. Quando toca uma música, o Brisa falou isso, quando toca uma música da Poema, é o som de toda a família cantando. Então, somos todos nós cantando juntos, né? Eu acho isso muito, muito lindo. E ele falou exatamente isso, tipo, não é mais uma música, mais uma banda, mais alguém na gravadora. É o som de uma família ecoando. Tem o tempo certo. Sabe? Eles já projetaram gravar várias vezes, até que veio a chuva. E aí o Senhor liberou. Sabe? Eles, para lançar isso para o mundo. Então, eu acredito muito nesse tempo do Senhor. É claro que nós nos movemos, nos movimentamos. Tem uma parte que é nossa e nós temos que fazer. Mas eu acredito que com tudo que eu tenho, eu já tenho feito essa parte, assim. Preciso melhorar? Muito. Preciso ainda fazer muita coisa, romper com muita coisa. Mas, na medida que vou podendo, vou rompendo. Estar aqui para mim hoje é um rompimento. Esse nível de exposição é um rompimento para mim. Ah, Amanda, mas você canta na igreja. É diferente, irmão. Você prega, você... É outro nível de exposição. Entendeu? E olha, quando a gente vem de um lugar onde, principalmente nesse ambiente muito religioso, que você precisa se parecer com alguém, com uma pessoa, existe também uma autocobrança muito grande, onde o que as pessoas vão dizer de mim, o que as pessoas vão pensar de mim, existe uma escravidão da aceitação. Eu preciso ser aceito pelo pastor, eu preciso ser aceito pelo meu líder, eu preciso fazer isso aqui para que meu líder me valide. E foram muitos anos nesse lugar. Muitos anos, muitos anos. Então, sair desse lugar é um rompimento, mas entrar no novo lugar também é uma descoberta. Entende? Então, para quem eu acho que já passou por isso, que estiver nos ouvindo, vai saber. Quando você vem de um lugar que você tem que suprir, você tem que cantar para suprir a expectativa do pastor que está sentado ali, porque se um negócio não acontecer, ele vai olhar para você com aquela cara de reprovação e você vai sentir, nossa, não fiz, não agradei. Então, entende? Sim. O meu crescimento espiritual foi nesse lugar. De eu preciso agradar. E aí você vem para um outro lugar agora. Onde você precisa ser. Onde eu preciso ser. E isso vai romper muita coisa dentro de mim. Muitas coisas que eu acreditava. Muitas mentiras que eu achava que eram verdades. Muitos muros que eu construí. Muitas oportunidades que eu achava que não teria, que não era capaz de ter. Entende? Então, eu acho que tudo isso, o que Jesus está fazendo, é uma construção em todas as áreas. Ele não quer fazer só através de mim, ele quer me ter. Qual que seria o objetivo de Jesus? Vou lançar você, Amanda, vou só usar você. Ele não é abusivo, poxa. Ele não quer me usar. Ele quer me ter por inteira. Quando ele me tiver por inteira e eu estou segura nele, então ele pode me usar. Do jeito que ele quiser.
Porque o meu coração não vai estar no que as pessoas... Ai, tô agradando as pessoas. Ai, quantas pessoas estão ouvindo. Ai, será que elas estão gostando da minha música? Ai, eu preciso Sim, escrever, ele vai eu te preciso preparar, compor, né? eu preciso não sei o quê, não sei o quê. Aí eu entro numa agenda que eu preciso fazer para E você esquece dele. cumprir um protocolo. Não é mais uma obra. Não, Aí, verdade. Já E era. é o que o Paulinho falou, que é o que ele não quer. então, tipo assim, a hora que Jesus quiser fazer através de mim, eu vou ter plena convicção que, tipo, ele já fez em mim. Top. Ele está fazendo dentro de mim. Então, eu não tenho pressa. Eu falo, Muito vai, bom. Jesus, vamos lá, do jeito que você quiser. Caraca. Toma essa aula aí, galera. Entendo perfeitamente, mas continuo torcendo para que seja uma obra. Lógico, a gente que gosta de ouvir, né? Eu posso ter minha própria opinião, né? Tá bom. Boa, boa. Gostou demais. Amanda do céu. Muito Com certeza. aprendizado Muito obrigado. com vocês aqui, Tamo viu? junto. Quer Obrigado. deixar algum recadinho aqui pra galera? Cara, quero. Eu acho que algo que eu tenho mais pensado, que mais tem me ministrado nesses últimos tempos é sobre essa descoberta de quem eu sou, de quem nós somos e quem estamos nos tornando. Porque eu sou uma pessoa com Cristo, mas eu também sou uma com os irmãos e estamos nos tornando um para o Senhor. Vamos nos casar com Ele. Então, essa descoberta é um caminho tão saudável que eu acho que deveria muito acontecer mais dentro das nossas comunidades. Sabe? Essa saúde emocional deveriam acontecer mais dentro das nossas comunidades. Empurrar as pessoas para esse lugar de seja responsável com a sua vida. Seja responsável com aquilo que Jesus está querendo te mostrar. Eu acho que é um lugar tão saudável. Então, se você estiver num lugar que você entende que não é tão saudável, pessoas tentando te manipular, pessoas tentando ser Deus sobre você, cara, não ora não, sai correndo desse lugar. Verdade. Ai, Rompe vou logo. orar para ver se é de Deus eu sair daqui. Irmão, a Bíblia já diz que não é de Deus, então saia. Verdade. Né? E eu acho que essa igreja saudável vai tocar o mundo. Aham. Sabe? Essa igreja saudável, famílias saudáveis, pessoas saudáveis. Nós vamos tocar o mundo com o nosso Amém. testemunho Amém. de pessoas saudáveis. Enquanto o mundo estiver olhando pra gente e vendo pessoas manipuladas, depressivas, obesas, que não cuidam da saúde, pessoas que estão desgastadas, estressadas, cansadas, por que eles vão querer se parecer com a gente? Não faz Verdade. sentido. Cara, é forte. Não faz sentido. Morrer para mim mesmo não significa morrer em vida. Morrer para mim mesmo, então vou viver cabisbaixo. Não, é que eu estou morrendo para mim mesmo. Morrer para mim mesmo significa eu estou morrendo para os desejos da minha carne Boa. e eu estou trazendo a minha humanidade para ser remida pelo Espírito. Eu estou morrendo para mim mesmo. Isso não me deixa triste, pelo contrário, me faz feliz. Sim, tem Me razão. faz alegre, me faz leve. Nossa, tô tirando esse peso, cara, que bom. Sabe, posso me alegrar nisso, sou feliz com isso. Então, sim, o mundo vai olhar pra gente e vai falar, cara, eu quero me parecer com essas pessoas, eles são tão felizes. Eles nem sabem que a gente, né, mata um leão por dia e tal, mas... Mas é ele um na mata negócio- feliz, É um né? negócio tão louco, Porque é uma né? coisa que você tá tipo feliz. assim, Jesus nos leva pro deserto e a gente fala, vamos. É. A gente tá, né, tem nossas É, bem fraquezas, nossas dificuldades. Mas a gente sabe que no final, vai casar. Jesus tá olhando pra nós e tá falando, é isso aí. Ai, Vocês que estão se arrepio. tornando. Bom demais. Muito bom. É isso. Meu Deus. E é isso. É isso. Mais alguma coisa? Não. Tudo Mais- bem? mais algum- Aprendeu? Aprendeu mais bastante? algum soco? Rubens? Não. Ai, eu- quer exortar a menina Bateu, ali? você viu? Você viu, né? Tipo, vai, faz. É. Bom, Vamos gente, lá. mas é isso. Na próxima vocês ainda vão ver a Amanda cantando a música dela. Que não é que ela acaba assim, né? Mas não tem como. É isso, gente. Quem gostou, ó, deixa o like. Um beijo até semana que vem. Até. Bye.
Ai, caraca, você é bom, hein? Me bateu até ao vivo.